Senhor o use como boca tua nesse lugar. Abençoa, Senhor, a vida dele, sua família, seu ministério. E abençoa-nos também através daquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Essa mensagem que virá aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Amém? Muito bom a gente estar junto aqui mais uma vez. Talvez muitas pessoas nos acompanhando pela internet. Essa chuva aí agora, como foi dito aqui, assusta muito, né? Começa a chover, a gente já fica pensando se enche, se não enche, mas que o Senhor esteja nos unindo, né? Independente de estar presente aqui ou pela internet, que você receba a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero só aproveitar para fazer um apelo àqueles que ainda não se inscreveram. Doe os dias do seu carnaval para estar mergulhando no Senhor, para estar aprendendo mais na Escola Dentro e Fora sobre oração, discipulado e evangelismo e estar praticando. Então você tem a oportunidade de aprender dentro e praticar lá fora. Nós vamos estar evangelizando durante os dias de carnaval e enquanto estivermos aqui na igreja, nós estaremos sendo ministrados, estaremos aprendendo muito. A tia Gabi está preparando uma lista que as mulheres, mais uma vez, vão estar nos ajudando, né, na cozinha. Graças a Deus pela vida da mulherada dessa igreja, vocês são uma bênção. Se a tia Gabi pedir ajuda para alguém, por favor, diga sim a ela. E eu queria pedir aos irmãos que também, que pudessem, né, talvez você não teve nenhum valor financeiro, pastor, eu consigo ajudar com arroz, com feijão, ovo, leite, essas coisas a gente sempre precisa, né? Talvez vão ter itens que a gente não vai usar. Vou dar um fubá, a gente provavelmente não vai usar, né? Mas o arroz, o feijão, o leite, ovo, isso eu tenho certeza que a gente usa muito e a gente vai precisar mesmo. Então, se você puder nos ajudar, a gente ia preparar uma lista, mas está muito em cima. A gente ainda não conseguiu fechar a lista, porque nem todos os bonitos se inscreveram, né? Depois você puxa a orelha de quem está na sua casa que não se inscreveu ainda. Você fala, rapaz, como é que você está enrolando para se inscrever? Porque aí a gente quebra o planejamento, a gente já podia estar até com as compras feitas, mas não tem como sem saber o número exato de participantes para a gente tentar desperdiçar o mínimo possível. Mas vamos para a mensagem? Vamos para a mensagem porque nessa noite o Senhor quer falar comigo, o Senhor quer falar contigo e tem muito para a gente ouvir da parte de Deus. Essa mensagem de hoje tem um tema e o tema da mensagem é Esqueceram de Mim. Já assistiu o filme? Vocês já viram o filme? Lembra daquele filme antigo com Macaulay Culkin? Ali na arte, o Lacerda colocou ali o Jesus ali, né? Esqueceram de mim. Já imaginou Jesus dizendo isso, que as pessoas se esqueceram dele? Eu me lembrei do filme esses dias, porque teve um cara, o cara fez uma trollagem, uma pegadinha. Ele é bom de computador, de animação, de não sei o quê, de inteligência artificial. Ele pegou o rosto dos personagens nos dias atuais e ele conseguiu criar um trailer dizendo que ia ter um novo filme, Esqueceram de Mim, já com o Macaulay Culkin adulto e tal. E eu vendo o trailer, eu falei, que legal, quero ver o filme. Mas quando eu fui pesquisar, eu descobri que o cara só fez o trailer para enganar todo mundo, né? Uma brincadeira. Eu falei, mas bem que podiam fazer mesmo, porque o filme foi legal. E o que acontecia no filme? A família saía, né? Todo mundo ocupado, preparado para viver um momento especial e acabava deixando o garoto para trás. Coloca Jesus agora nesse cenário. Todo mundo alegre, feliz, preparando alguma coisa, né? Todo mundo buscando alguma coisa e, de repente, Jesus é deixado para trás. Jesus é esquecido. Esqueceram de mim. Já pensou se Jesus falasse isso para a gente hoje? Primeira Igreja Batista em Heliópolis. Vocês se esqueceram de mim. Nós vamos ler um texto que isso aconteceu. Jesus foi esquecido. Lucas capítulo 2, versículo 41 em diante. Lucas capítulo 2, versículo 41. O texto já está projetado lá. É bom você marcar na sua Bíblia, é bom você conferir, fazer as suas anotações, reler esse texto na sua casa quando você tiver oportunidade, né? Mas está ali para te auxiliar, já está projetado o texto. O texto diz assim:
Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: "Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura." Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Só até aqui. Irmãos, essa história é uma história muito curiosa. Jesus, todo mundo sabe que veio a esse mundo em forma humana. Jesus cresceu como eu e como você. Jesus tinha ali Maria na figura da sua mãe e José fazendo ali o papel de pai. E aquele casal criava e educava Jesus, e aquele casal era responsável por Jesus. Mas diz o texto que um belo dia eles estavam indo visitar Jerusalém. Isso era muito comum em datas comemorativas, em dias festivos, especialmente como esse, a celebração da Páscoa. E eles foram a Jerusalém, levaram Jesus, mas na hora de voltar, eles não perceberam que Jesus não estava com eles. Começaram a voltar, fizeram o caminho de retorno para sua casa, e no meio do caminho eles perceberam que Jesus não estava com eles. Eles voltam desesperados e 3 dias depois eles o encontram. E quando eles o encontram, a Maria ainda pergunta para Jesus assim: por que você fez isso com a gente, menino? Ela ainda jogou para ele, né? Mas, se a gente trouxer para os nossos dias, a gente vai, obviamente, entender que o pai e a mãe têm uma responsabilidade muito grande nessa história. Como você vai iniciar uma jornada, uma viagem de volta, sem ter certeza que o seu filho está com você, né? Por algum motivo, eles se distraíram. Por algum motivo, eles esqueceram Jesus sem perceber. Será que eu e você também temos feito isso? Será que a gente tem esquecido Jesus em alguma situação? Talvez ocupado com uma festa, ocupado com uma celebração. Porque a verdade é que, na hora da dor, na hora do sofrimento, provavelmente você não vai esquecer Deus. Não vai esquecer. Na hora da dor, ou você vai clamar por socorro a Deus, ou você vai se revoltar contra Deus, mas esquecer a Deus, provavelmente isso não vai acontecer. Mas na hora da alegria, na hora da celebração, na hora que nós nos ocupamos com outros afazeres, aí se torna muito fácil esquecer Jesus. José e Maria, como eu disse, eles foram a uma grande festividade. José e Maria estavam provavelmente em um grupo de viajantes. Naquele tempo, era muito comum essas viagens serem feitas em grupo, em caravanas, porque era muito perigoso você ir pelas estradas viajando sozinho. Então formavam-se grupos, e esses grupos de viajantes seguiam viagem até Jerusalém. Eles eram de Nazaré, e a gente está falando de uma distância aí de cerca de uns 140 quilômetros. É muito distante para você ir andando, com perigos na estrada, sozinho. Então tinham muitas pessoas junto com eles. E veio aquele galerão, celebraram a Páscoa em Jerusalém, e na hora de ir embora, eles suporam, né? Eu acho que Jesus está aí. Eu acho que Jesus está, então eu vou seguir em frente. De novo, será que a gente está nessa condição? Às vezes a gente começa uma caminhada, a gente começa uma jornada, e a gente fala: quer saber, eu acho que Jesus está nesse negócio, eu vou em frente. Não siga o destino, não siga a viagem, sem se certificar antes, sem ter certeza de que Jesus está com você. José e Maria fizeram isso, se esqueceram de Jesus, nesse momento onde talvez a festa tenha ocupado o coração dele,
e a gente faz isso facilmente. Para pensar em quantos momentos felizes da nossa vida nós deixamos Jesus de lado de uma forma sutil. Por exemplo, esse ano é o ano onde muita gente vai casar. Meu Deus do céu, tá todo mundo casando. Esse ano, os irmãos me ajudam aí, eu tenho que ter roupa para casamento de todo mundo, que ainda ninguém quer que vá com roupa igual, não. A gente tem que ir com roupa diferente. Então, me ajuda aí, irmão, vai orando por mim aí, para Deus me dar graça. Né? Chegar nas lojas de roupa lá e tá a promoção do dia. Promoção para pastores, para ver se o negócio dá certo. Mas muita gente casando, isso é bênção. Mas para pensar, como a organização do casamento, muitas vezes, a gente deixa Jesus de lado. É muito fácil. A gente começa a falar, eu quero tudo do meu jeito. A noiva, então, estou olhando para algumas aqui agora, né? A noiva, então, é especialista nisso. A noiva olha e fala assim, eu quero do meu jeito. E ela começa a lutar e batalhar para que o casamento seja do jeito dela. Mas é um risco, irmão. É um risco a gente não ter Jesus presente nos detalhes. A gente começa a pensar na música que a gente quer, nos convidados que a gente quer, no tipo da comida que a gente quer, quem vai trazer a mensagem. A gente pensa em todos os detalhes. E a gente, às vezes, não para pensar assim, onde Jesus se encaixa em tudo isso? Como eu posso glorificar a Deus com o meu casamento? Você sabia, irmãos, que a Bíblia diz que comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus? Se você tem essa oportunidade de se casar, mostre Jesus para as pessoas. Você vai ter pessoas muito importantes naquele dia, pessoas que estão na sua caminhada, pessoas que talvez você já tentou falar de Jesus e não teve sucesso. Mostre Jesus. Mas é muito fácil a gente se esquecer. É muito fácil a gente estar ali pedindo um filho. Também tem gente esperando, né, a promessa chegar. Mas também é muito fácil, às vezes, a gente se perder com isso e esquecer Jesus nessa história. Aonde Jesus se encaixa. Uma vez, eu já tive uma sensação muito ruim, um desprazer. Um pai que chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero que você converse com a minha filha, para tirar da cabeça dela esse negócio de que ela cismou que quer ser missionária. Já imaginou, irmão, que tragédia? Eu quero que você converse, porque eu não quero saber disso não. Ela está falando que vai para o meio do mato, vai para não sei aonde. Eu não quero isso não. Muitas vezes nós fazemos planos para a vida dos nossos filhos e a gente esquece Jesus. É fácil isso acontecer. É fácil você começar um novo emprego, você estava desempregado, pedindo a presença de Deus, né, na sua vida, dizendo, Senhor, me dá um emprego, eu vou glorificar o Senhor, eu vou poder ofertar, eu vou poder fazer isso, aquilo. Quando você consegue um emprego, é muito fácil você esquecer Jesus, deixar Jesus de lado. Nós estávamos conversando hoje na escola bíblica dominical. Quantas vezes, irmão, a pessoa, ela acorda todos os dias e ela vai ao trabalho. Ela vai para o trabalho. Chega na hora de vir domingo de manhã para a igreja. Ai, pastor, eu estou cansado, preciso dormir. Acordei cedo a semana toda. E aí, na hora o Lohan falou assim, a pessoa acorda pela obrigação da semana, mas não acorda pelo amor no domingo. E eu falei, eu vou mais longe. A pessoa acorda durante a semana pelo amor ao dinheiro, o que é mais trágico. Porque se você não recebesse, você não ia para o teu trabalho. Tu vai pelo salário. É o amor ao dinheiro que te impulsiona. Mas você não tem um amor igual a Deus que você tem ao seu dinheiro. Dói isso em você? Deveria doer. Né? Não estou dizendo aqui com isso, irmão, que a salvação está em vir à igreja no culto de manhã. Mas eu estou dizendo para você pensar nas suas prioridades. O que o teu coração palpita? Pelo que o teu coração palpita? O que você busca no teu dia a dia, na tua rotina? O que traz alegria ao teu coração? O que faz você levantar e se sentir motivado e feliz? Eu me lembro que eu não ia domingo de manhã à igreja de jeito nenhum, há muito tempo atrás. E eu gostava muito de Fórmula 1, na época tinha o Schumacher, e eu era muito fã do Schumacher. E eu assistia a Fórmula 1, eu levantava, se a corrida fosse 3 horas da manhã, eu levantava 3 horas da manhã para ver a corrida. Não tinha problema, mas eu não ia domingo de manhã. E aí, houve um momento da minha vida que eu tomei uma decisão e eu falei, é agora, a partir de hoje, eu vou para a igreja, domingo de manhã, eu não falto mais. E aí, dali para frente, não teve mais como acompanhar a Fórmula 1. Ainda tentei durante um tempo ver os VTs, né? Mas parei de acompanhar.
E era uma coisa que fazia parte da minha vida, mas eu percebi que não me fazia falta em nada. Irmão, só depende da gente a mudança. Se a gente permitir, a nossa carne vai proporcionar o ambiente perfeito para que a gente esqueça Jesus, de uma forma sutil. José e Maria estavam andando e eles pensaram, ele deve estar aí com a galera, vamos embora. O menino tem 12 anos, tá bom, tá por aí. Não prestaram atenção no detalhe. Quando eu e você não prestamos atenção nos detalhes, Jesus fica de fora. Uma vez, um jovem também foi se formar, e aí no discurso de formatura me chamou muita atenção. Ele tinha agradecido a avó que tinha morrido, tinha agradecido aos pais, fez uma lista extensa de agradecimento, e Deus não estava no negócio. Mas ele vivia falando que a faculdade quem tinha dado era Deus. Mas na hora do agradecimento, na hora diante da turma, para testemunhar, Jesus foi esquecido. Percebe como é sutil a maneira como nós esquecemos Jesus? É muito fácil a gente acabar se esquecendo dele, principalmente nesses momentos de alegria, nesses momentos de celebração. Porque a gente está tão empolgado que a gente acaba se esquecendo. Mas enfim, vamos voltar aqui para a história. José e Maria estão voltando e de repente eles, graças a Deus, perceberam. Cadê Jesus? Levou um dia inteiro de caminhada e eles perceberam. O menino não está aqui. Diz o texto que por conta desse atraso, dessa caminhada que eles tiveram, eles só conseguiram encontrar Jesus 3 dias depois. Olha que coisa, irmãos. 3 dias sem Jesus. Eu quero que você imagine isso. Como seria ficar sem Jesus? Talvez tenha alguém aqui, que entrou aqui hoje, que já está há alguns dias sem Jesus. Talvez tenha alguém aqui que está há alguns meses sem Jesus. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que está há alguns anos longe de Jesus. Como seria para você estar por alguns instantes sem Jesus, sem a presença dele? Como você se sentiria? José e Maria passaram por isso. Eles olharam e falaram, bom, Jesus não está aqui, vamos voltar, vamos procurar ele. Esse é o contexto da história. E a gente extrai algumas lições. E essas lições, eu vou fazendo algumas perguntas e a gente vai buscando a resposta para a gente extrair essas lições. A primeira pergunta é, por que às vezes a gente esquece Jesus? Eu tentei teorizar aqui algumas coisas, falando sobre momentos felizes e tal, a gente se distrair com outras coisas, mas qual é o real motivo pelo qual, às vezes, nós nos esquecemos de Jesus? Sabe qual é a resposta, de acordo com o texto? É que o foco de José e Maria, assim como o nosso, nem sempre está em Jesus. Muitas vezes a gente perde o foco, a gente está com o foco errado. Olha o que diz o versículo 43. Versículo 43 diz assim, terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Olha só, terminou a festa, eles estão voltando para casa. O foco deles estava em voltar para casa. Quem já foi para algum lugar, imagina, você fez uma viagem, 140 quilômetros de distância, você foi andando, passou alguns dias em outra cidade, agora você tem que voltar, você fala, estou doido para chegar em casa. Já saiu de férias? Tem essa característica, Na hora de sair para as férias, a gente vai empolgadão. Uhul! Depois que termina, que já acabou o dinheiro mesmo, que tu tem que voltar para casa, você fala, eu não vejo a hora de chegar em casa. Se você está voltando dirigindo, então, você fala, meu Deus do céu, essa estrada não termina nunca. E aí todo mundo que está no carro começa a dormir e o motorista vai ficando mais desesperado ainda. Que ele fala, ainda estou sozinho ainda para piorar, estou voltando ainda sozinho, está todo mundo dormindo. Irmão, o foco deles estava no lugar errado. Eles estavam pensando, a gente precisa voltar para casa. Quando o nosso foco está errado, não adianta. Mesmo que você esteja na direção certa, vai dar BO. Você pode estar na direção certa, mas se o teu foco está errado, vai dar BO. Quer ver um exemplo? Lembra do apóstolo Pedro? Ele estava dentro do barco, aí Jesus vem caminhando pelas águas, tem uma tempestade, e aí ele vai na direção de Jesus. A direção dele estava correta, ele estava indo em direção a Jesus. Ele desceu do barco e ele foi em direção a Jesus. A direção estava correta, mas no momento que ele perdeu o foco, ele afundou. Talvez você está caminhando na direção certa, mas perdeu o foco.
E isso fez com que você esquecesse Jesus. Tem gente que às vezes vem para a igreja, mas vem para a igreja pelo motivo errado. Está na direção certa, mas está com foco errado. Tem gente que fala, não pastor, eu quero ser dizimista. Por quê? Ah, porque eu quero prosperar. Não, está com foco errado. Está fazendo a coisa certa com a motivação errada. O foco está errado. Tem gente que fala assim, eu quero trabalhar, eu quero servir na igreja, quero ser voluntário. E aí você pergunta, por quê? E a pessoa fala, não, porque eu quero me ocupar com alguma coisa. Não, irmão, se você quer se ocupar, está errado. Você tem que querer servir a Deus. Às vezes a gente está na direção certa, mas o foco está errado. E aí a gente acaba, inevitavelmente, esquecendo Jesus. Nessas horas a gente tem que trazer de novo o nosso entendimento, junto com o Espírito Santo, né? Senhor, o que está acontecendo? Me ajuda. Estou perdendo o foco. Senhor, me ajuda a manter a atenção, eu não posso te esquecer. O diabo vai trabalhar de maneira sutil para que você esqueça a Jesus. Mas você precisa trazer a sua mente de volta e falar, eu não vou esquecer Jesus. Eu vou me manter no foco. Segunda pergunta. Por que às vezes a gente não encontra Jesus? José e Maria começaram a procurar, né? Mas por que às vezes a gente não encontra? Versículo 44 vai dar a resposta para a gente. A gente às vezes não encontra Jesus porque a gente pensa que Ele está onde Ele não está. Olha o que o início do versículo diz. Pensando que Ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Às vezes a gente perde Jesus de vista porque a gente pensa que Ele está onde Ele não está. José e Maria pensaram, eu acho que Ele está ali, está com o pessoal, então vamos embora. Quantas vezes eu e você também passamos por isso? Quantas vezes que a gente achou que Jesus estava em alguma coisa, em algum projeto, e Ele não estava? Quantas vezes que você diz, não pastor, mas eu orei, eu entendi de Deus fazer aquilo. Meu Deus. Jovem, então, quantas vezes eu já ouvi alguém falar, não, Deus confirmou esse relacionamento no meu coração. E aí quando alguém fala que Deus confirmou, eu vou discordar do que você está dizendo. É a tua experiência, você disse que Deus confirmou, eu não posso fazer nada. Mas a gente está de fora, a gente está vendo que vai dar água o negócio. Não, mas Deus confirmou. O problema é que às vezes a gente acha que Deus está onde Ele não está. Sabe, eu olho aqui para o texto e eu percebo muito que José e Maria talvez estavam confortáveis. Todo mundo veio junto, todo mundo está voltando junto, estou em paz. Vamos voltar, estamos indo para casa, estou em paz. Tem um texto que é muito mal interpretado, e isso virou cultura entre a igreja, de falar sobre a tal paz no coração. Estou sentindo paz, vou fazer isso porque eu estou sentindo paz no coração. E aí tem até base bíblica, mas eu queria te desafiar a olhar mesmo, a analisar o texto, porque esse texto que eu estou falando é o texto de Colossenses 3,15, que diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. E muita gente diz, não, a paz de Cristo vai ser juiz do meu coração. Ou seja, se eu estou sentindo paz, eu vou em frente. Orei, senti paz, pastor, vou em frente. Só que se você ler o texto todo do capítulo 3, você vai ver que não tem nada a ver com isso, nada. O apóstolo Paulo está ali fazendo várias exortações àquele povo, várias orientações, e ele chega a dizer até que eles devem suportar um ao outro, e aí depois ele vem trazer esse comentário sobre sentir paz. Essa paz, que é o árbitro no coração, era o relacionamento entre eles. Depois você na sua casa, você vai olhar o texto todo, você vai entender. Cuidado com a história do estou sentindo paz no coração, cuidado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Teu coração pode estar te dando paz, mas eu prefiro confiar em Jesus do que confiar no meu coração. Não, eu achei que era Deus, e se não for? José e Maria também acharam que Jesus estava lá, mas não estava. Eu achei que Jesus estava comigo nesse negócio, mas não está. Cuidado, irmão, não vá para a batalha sem a presença de Jesus. Estou sentindo paz, pastor. Eu fiquei aqui tranquilo. Irmão, quantas e quantas vezes a gente olha na Bíblia, homens e mulheres de Deus, que não estavam sentindo paz nenhuma, estavam com o coração sacudindo, mas obedeceram a Deus, obedeceram no meio da adversidade, no meio da tempestade, obedeceram a Deus no meio da tribulação.
Quantas situações que o apóstolo Paulo passou, ele mesmo fala, passou por naufrágios, foi preso, foi espancado, né, foi fustigado com varas, foi entregue às feras. Quantas situações ele passou? Já pensou se Paulo falasse, só vou pregar o evangelho só se tiver paz. Essa tribulação que está acontecendo, isso é um sinal de Deus para eu não pregar. Deus está falando para eu voltar para casa, dormir o carnaval todo, né? Não consegui o dinheiro para ir por dentro e fora. Eu sabia, tá vendo? Deus está me dando paz para ficar em casa. Sai dessa, irmão. Não entra nessa de paz no coração como aquilo que determina. É obedecer a Deus. Vai ter momento que Deus vai te pedir um negócio e o teu coração vai estar assim, desesperado, com medo, angustiado, sem entender o que Deus está te pedindo. Você vai lá e obedece. A gente tem na história, na Bíblia, a história de um pai que recebe a orientação de Deus o seguinte: olha, tu vai pegar teu filho, vai subir no monte, quando chegar lá em cima, tu vai matar o teu filho em sacrifício. Você acha que o coração daquele pai foi tranquilão, assim? Peguei no colo, era o filho da promessa, mas tá bom, vou matar. Tá bom, morre. Né? É claro que o coração dele estava angustiado. Já pensou se ele estivesse esperando? Não, enquanto Deus não me der paz, eu não vou. Não ia obedecer nunca. Não ia ter aquela experiência com Deus nunca. Cuidado com isso. José e Maria estavam no conforto do eu acho que Deus está aqui. Cuidado com isso. Nem sempre o nosso coração vai direcionar a gente da forma correta. De novo, o coração do homem é enganoso. A gente precisa tomar decisão pela fé e não pela situação. O que move a nossa caminhada tem que ser a fé, a obediência por fé, e não a obediência pela situação. Vou esperar tudo ficar bem, aí eu obedeço. Sai disso, porque isso não vem de Deus. Cuidado para você não ser achado, por exemplo, como Sansão. Eu não sei quantos lembram da história de Sansão, mas Sansão, depois de fazer um montão de besteira, fez mais uma. Conheceu uma tal de Dalila e se empolgou demais com a Dalila. E aí, Sansão devia ter percebido que Dalila só queria a destruição dele. Ela chega e fala: me conta o teu segredo. Como é que você é tão forte assim? Como é que você destrói o pessoal do meu povo? Porque ela era do povo inimigo. E aí ele vai, fala lá uma groselha qualquer, uma mentira. E aí ela testa, amarra ele. Quando ela fala, os filisteus estão vindo, ele arrebenta as cordas, está com força. Ou seja, ele já tinha percebido na primeira que ela ia prender ele, que ela queria que ele fosse morto. Ela pergunta de novo ele mente, né? Na terceira vez a mesma coisa, mas na quarta, a Bíblia diz que ele resolve contar a verdade. Ele fala, não é meu cabelo, se cortar, eu perco a força. E de novo ela vai lá, ela corta o cabelo dele, ela amarra ele, e aí a Bíblia diz que de novo ela grita, os filisteus estão vindo. Quando ela faz isso, a Bíblia diz o seguinte, olha, Juízes 16, 20. Então ela chamou, Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, olha o que ele pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Que tragédia quando a gente percebe que Jesus não está com a gente assim, na hora que o inimigo está atacando. Vou sair de novo como antes, vou fazer o que eu sempre fiz. E aí, de repente, não tem a presença de Deus. Não, Jesus não está com você. Você deixou ele na caminhada. Cadê a sua força? Não tem mais. Ficou para trás. Sansão dançou. Os filisteus pegaram ele, furaram os olhos dele, fizeram ele de bobo lá. E no final das contas, em um ato de guerra, ele teve que perder a própria vida para tentar matar os inimigos. Que situação, não precisava ser assim. Bastava que ele permanecesse com a presença de Deus. Irmão, policia o teu coração em todos os momentos, em todos os detalhes. Se você perceber que você está deixando Jesus de lado em qualquer situação, traz Jesus de volta. Opa, percebi que Jesus não está aqui dentro da minha casa, da minha família, eu preciso trazer ele de volta. Percebi que Jesus não está comigo no meu emprego, então, meu irmão, está na hora de você fazer alguma coisa. Percebi que Jesus não está comigo em qualquer situação, você precisa agir, senão vai dar ruim.
Terceira pergunta, por que às vezes a gente demora tanto para encontrar Jesus? A gente é humano, a gente é falho, às vezes a gente deixa Jesus para trás, a gente esquece Jesus. Agora a pergunta é, por que a gente demora tanto para reencontrar Jesus? José e Maria, levaram 3 dias para reencontrar Jesus. Por que a gente demora tanto? E a resposta também está no versículo 44. É porque a gente está procurando no lugar errado. O finalzinho do versículo 44 diz assim: então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Eles começaram a procurar Jesus no lugar errado. Você já procurou Jesus no lugar errado? Seja honesto. José e Maria pensaram, ele deve estar entre os parentes, deve estar entre os conhecidos. Perderam mais tempo ainda procurando ele no lugar errado. Tem gente que procura Jesus nas boas ações. Tem religiões que se baseiam nisso. Eles acreditam que têm contato com Jesus porque eles praticam boas ações. Tem gente que vai procurar Jesus em arrepios. Aí o culto hoje não foi bom. Por quê? Porque eu não arrepiei. Ué, quer arrepiar? Liga o ar-condicionado bem geladinho, tira a camisa, né? Fica na frente do vento assim, mas, isso não é Jesus. Isso não é Jesus. Arrepiar não é sinônimo de ter Deus. A presença de Jesus é quando o Espírito te convence a melhorar. É quando o Espírito te impulsiona, te capacita a fazer a vontade de Deus. Isso é presença de Deus. Só que a gente está tão acostumado a procurar Jesus nos lugares errados que a gente procura Jesus em arrepios, em experiências. Não que a experiência com Deus não seja boa, a experiência com Deus é maravilhosa. Ela testifica até a nossa fé. Mas isso não é tudo. Você tem que procurar Jesus não é nessa experiência. Porque talvez vai ter um dia que não vai ter experiência. E aí? E o dia que não arrepiar? Você vai desprezar tudo que Deus falou contigo por meio da palavra? Você vai desprezar o abraço que você ganhou do irmão na igreja? Você vai desprezar tudo que Deus está fazendo, a oportunidade que Ele te dá de participar da obra? Estou esperando. Não, a pastora Zélia falou do carnê. Eu já falei com Deus, se essa noite eu sentir um tremor na minha casa, e eu ver um clarão de luz, e uma voz aparecer para mim e dizer, pega o carnê, amanhã eu vou procurar o Aelcio e vou pegar o carnê. Irmão, não fique esperando essa experiência não, porque talvez não venha dessa forma. E aí você vai deixar de participar de algo grandioso. Você vai jogar fora a oportunidade de ser participante da obra de Deus. Deus não precisa de nós, mas Ele nos dá a bênção de poder participar de tudo isso. É um privilégio. Que privilégio é. Tem gente que procura Jesus na religiosidade. Isso aqui tem que fazer isso aqui, porque aqui é pecado, isso não é pecado, isso pode, isso não pode. Pastor, é um absurdo, tem que mandar matar todo mundo que está pecando. Tem gente que comete atrocidades em nome da fé. Está procurando Jesus no lugar errado. Se você continuar procurando Jesus no lugar errado, você vai demorar mais para encontrar Ele. Perdi a minha chave. O primeiro lugar que eu tenho que procurar é onde eu sempre deixo a chave. É por onde eu passei. Já sei, vou procurar a chave, perdi a chave, vou procurar lá na casa do pastor Davidson. Eu não fui lá, o que eu estou fazendo lá? Minha chave vai estar na casa dele? Não faz sentido. Tem gente que perde Jesus, esquece Jesus e começa a procurar em coisas que não fazem sentido. O próprio Jesus vai dizer para eles o seguinte, porque eles vão, o versículo 46 fala que 3 dias depois eles encontraram Jesus no templo, e aí no versículo 49, Jesus diz o seguinte, ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? É como se Jesus estivesse falando, gente, não tem lógica, eu não estaria em outro lugar, só tem um lugar para você me buscar. E aí, eu quero a sua atenção e o seu entendimento, porque a gente tem um privilégio muito grande, que é ter a igreja. Eu não estou dizendo que é a igreja que te salva, não é isso. É Jesus quem nos salva. Mas nós temos um privilégio muito grande de ter a igreja. E procurar Jesus nesse ambiente é muito mais fácil de encontrar.
Porque tudo que Jesus construiu foi para nos unir e fazer que a gente caminhasse como igreja, alcançando outras pessoas e trazendo elas para pertencer à igreja. Porque quando Jesus voltar, ele vai buscar a igreja. Então, quando você quer procurar Jesus, irmão, isso aqui é o ambiente mais propício. E nós temos que fazer com que isso seja verdade, né? Que esse ambiente seja propício. Agora, tem gente que acredita hoje em dia que não precisa fazer parte do corpo de Cristo. Quando eu digo fazer parte do corpo de Cristo, eu nem estou falando de ser membro da igreja. Eu estou falando fazer parte do corpo de Cristo. Está na moda hoje pessoas que acham que podem frequentar a igreja. Ah, eu vou lá porque eu gostei do louvor, eu gostei da palavra, então eu estou lá. Se você só entra e sai, você não está fazendo parte do corpo. Porque tudo no nosso corpo trabalha para o bem-estar do corpo. Todos os membros têm uma função. Se você está no corpo de Cristo e não tem uma função, quem é você? Que até a sobrancelha eu descobri que tem função. Eu achava que não servia para nada, mas aí eu descobri que é para desviar o suor do olho. Pô, que legal, né? Detalhe maneiro, que Deus é bom, né? Deus é... Gente, é sério. É um detalhe bobo, mas é uma coisa perfeita. Você imagina, você, né, na floresta, caçando um negócio, ou vê um leão atrás de você, você suando, o olho vem, o olho, ó, o suor vem e cai dentro do olho. Aí você não enxerga. Não, está aqui a sobrancelha para desviar o suor. Que detalhe lindo. Tudo tem um porquê. Tudo. Tudo. Até o que a gente ainda não entende, se você buscar aí na medicina alguma coisa, você fale, isso não serve para nada no corpo. A doutora Carla está aqui, é médica, talvez ela tenha algum item que a ciência diga, isso não serve para nada. Eu não vou desafiar, eu não acho que Deus fez alguma coisa que não sirva para nada. Deve servir, a gente só não descobriu ainda, porque a gente é limitado. Tudo tem um propósito. Se você está no corpo de Cristo, você tem que ter uma funcionalidade. Nem estou falando de uma função, estou falando de uma funcionalidade. Você tem que exercer algo, você tem que colaborar para o corpo. Ah, pastor, meu dom é o dom do canto. É de ficar no canto. Não, esquece, esse dom não existe. Esquece esse dom, né? Você quer participar do louvor cantando, tudo bem, mas ficar no canto, não. Não, pastor, eu fico aqui esquentando o banco para quando algum visitante chegar, o banco não está gelado. Isso também não é chamado. Você precisa fazer alguma coisa. E digo de novo, para o reino de Deus. A nossa mente é muito fechada aqui nas coisas da igreja. É muito bom servir na igreja, mas o reino de Deus é muito amplo. Deus quer te usar em vários ambientes. Deus quer te usar em vários ambientes. Eu me lembro que a doutora Carla uma vez estava fazendo umas lives lá, buscando, né, conversar com o pessoal mais estudado aí, os médicos, a galera, falando sobre a existência de Deus para muitos que não acreditam que Deus existe. Um papo altamente cabeça, que a maioria de nós nem entende, mas que bênção, alcançar vidas através da profissão dela. Ela é médica, ela está falando, eles vão ouvir. Começa eu a falar para um grupo de médicos que não acreditam em Deus, eles vão falar, mas não quero te ouvir. Mas Deus está usando a vida dela. Deus quer usar a tua vida. Talvez você está lá, é mecânico. Ok, mas lá na sua oficina Deus quer te usar. Isso é ter uma funcionalidade para o reino. É você ser usado. É Deus usar a sua vida. Você precisa fazer parte do corpo. Você precisa encontrar o teu lugar no corpo de Cristo. Tem gente que vem, começa a frequentar a igreja e continua perdidão. É uma das perguntas que mais é feita. Eu não sei os outros pastores que trabalham com outras faixas etárias, mas jovem adolescente, o que eu mais ouço é: como é que eu faço para saber o meu chamado? Bom, é Deus que tem que te falar. Ué. Como eu vou te falar se é entre você e Deus? Você tem que buscar Deus, ter intimidade com Ele, Ele vai te revelar e você vai descobrir. O que eu posso fazer, de repente, é te dar um conselho. Vai tentando, aqui e ali, vai trabalhando numa área e na outra, até você descobrir. Mas é mais fácil você pedir para Deus te revelar, e Ele vai te revelar. Você precisa encontrar o teu lugar. Você precisa assumir o seu chamado. Você precisa colocar no seu coração que você tem que colaborar com aquilo que Deus te deu, que é a igreja. Isso é um presente, irmão. Esse é o lugar mais parecido com o céu que você vai ter na terra. Nada se parece mais com o céu do que a igreja. Nada.
Pastor, não gosto muito da igreja, não gosto de ir para a igreja. Irmão, sinceridade, tu quer ir para o céu mesmo? Se tu acha demorado ficar aqui algum tempo, louvando a Deus, orando, buscando Jesus, ouvindo a palavra de Deus, você vai fazer o que no céu? Você tem que gostar disso aqui, você tem que amar isso aqui. E se de alguma forma o diabo roubou a alegria do seu coração de estar nesse lugar, você precisa repreender isso. Com autoridade espiritual, você precisa repreender isso. Reaquecer o teu coração diante de Deus. Porque houve um momento que você vibrava pelas coisas do Senhor, houve um momento que você ansiava por estar na casa de Deus. Você precisa buscar isso. Jesus não estava se importando, era com nada, ele foi lá para o templo e ele estava lá falando das coisas de Deus, porque era isso que aquecia o coração dele. E quando os pais dele chegam e falam, o que você fez? Ele fala, gente, você não sabia que era aqui que tinha que me procurar? Ora bolas, esse é o lugar, não tem outro. Eu não pertenço a outro lugar, senão ao lugar onde celebra a presença de Deus. Irmão, esse é o lugar que a gente tem prazer por vir. Você pode até me convencer que você foi para o teu trabalho forçado, mas para a igreja não tem como. Não faz bem você vir forçado à igreja. Resolve isso no teu coração. Esse lugar é um presente que Deus deu para a gente, porque é aqui que a gente aprende o que é necessário. Mulheres, vocês preferem que os seus maridos aprendam a tratar vocês aonde? Com os amigos do trabalho ou aqui na igreja? Aqui na igreja, nós homens vamos ouvir ensinamentos bíblicos e a gente vai aprender sobre honra. Terça-feira, 7h30, a gente tem um encontro marcado aqui, o pastor já nos convocou. É aqui que nós vamos entender o nosso papel de homem. É aqui que nós vamos entender, Deus me formou para... É aqui que eu vou entender. Mas se eu ficar pegando conselho lá no mundo, com os amiguinhos do mundo, os conselhos vão ser os piores possíveis. Cuidado, irmão. Esse é o lugar que Deus nos deu como um presente, para que a gente possa aprender. É aqui na igreja que as mulheres aprendem que ser submissa não é um fantasma, não é um bicho de 7 cabeças. A Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, e a sociedade diz que isso é um crime. É um absurdo a mulher ser submissa. E quantas são as mulheres dentro da igreja que ouvem a palavra que a mulher tem que ser submissa? Não, mas não é bem assim, pastor, explica que está debaixo de uma missão, explica aí. Parece que a palavra submissão causa uma aflição no coração. Meu Deus. Mas isso não é culpa das mulheres, isso é culpa de nós, homens. Se a sua mulher não se sente segura em ser submissa a você, a culpa é sua. Se você fosse um homem de verdade, como a Bíblia diz, a sua mulher ia falar, rapaz, é bom demais ser submissa a esse homem. Que bênção que Deus me deu. Não tem coisa melhor, porque ser submissa envolve ser protegida, envolve ser cuidada. Não é ser mandada, não é virar uma empregada, como muita gente pensa. Envolve muita coisa boa. Mas nós, homens, temos o nosso papel. E aí, irmão, aonde a gente vai aprender isso? Na igreja. É aqui que a gente vai aprender as coisas certas. Homem é homem, mulher é mulher. Nasceu homem é homem, nasceu mulher é mulher. Ah, mas não tem mais. A verdade está diante de nós. Por que buscar a confusão aonde não há confusão? Por que trazer teorias externas? É aqui, é esse ambiente. A gente tem que colaborar para que esse ambiente seja um ambiente de paz, seja um ambiente acolhedor, seja um ambiente atrativo, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. É aqui que os casais vão entender que eles precisam se amar de maneira incondicional. É aqui, não é lá fora. Lá fora as pessoas falam que os relacionamentos são descartáveis. Lá fora o pessoal fala, o quê? O que você ainda está fazendo com essa pessoa? Larga logo. Mas é aqui que a gente aprende que a gente tem que caminhar mais uma milha, que a gente tem que lutar com todas as forças. É aqui que a gente aprende que a gente não pode deixar o diálogo de lado dentro de casa. E olha que o diálogo, acho que é a coisa que é mais fácil de se perder no casamento. Quando as pessoas namoram, elas ficam horas e horas no telefone. O que elas falam no telefone quando elas namoram?
Provavelmente elas falam de coisas que estão dentro do coração, os sonhos, os planos, né? Declarações de amor. Mas aí depois que casa, que era para ter essa intimidade, o negócio muda de figura. As conversas do casal são sobre os problemas, são sobre os boletos. E aí a conversa que era muito boa e que a pessoa queria passar horas e horas conversando com a outra, agora ninguém quer mais conversar. Ah, não, já vai vir me encher. Deixa, esquece. Quero falar sobre nada, quero ficar quieto. E a comunicação se perde. E quando se perde a comunicação, vem os problemas e Satanás triunfa. É aqui na igreja que a gente aprende sobre isso. Olha, tem que resgatar tudo isso. É aqui, porque é aqui que a gente olha para a palavra de Deus e a gente entende que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa tem que ser submissa ao seu marido em tudo. E assim as coisas funcionam. É aqui que a gente aprende que o marido tem que dar honra à mulher como vaso mais frágil. É aqui que os pais aprendem como criar os seus filhos. Porque a verdade é que quando a gente vai criar um filho, a gente fica mais perdido que cego em tiroteio. Ou como diz o pastor, como cachorro que caiu da mudança. A gente fica perdido. A gente não sabe como criar uma criança. Mas é aqui que a gente tem orientações na palavra de Deus. É aqui que os nossos filhos, ou nós, na condição de filhos, jovens, adolescentes, é aqui que a gente aprende valores que vão construir coisas boas na nossa história. Esse local, a casa de Deus, um local onde você pode falar sobre as coisas de Deus. Foi para lá que Jesus foi. Foi lá que José e Maria encontraram Jesus. Provavelmente foi aqui que a maioria de vocês conheceram a Jesus. Quando eu digo aqui, eu não estou dizendo nessa igreja em específico, mas foi em uma igreja. Então, irmão, vamos em nome de Jesus fazer a nossa parte. Tem sido vergonhosa a nossa postura diante da sociedade. Muitas pessoas não acreditam mais na igreja, porque tem muito crente dando calote por aí. Tem muito crente dando vexame na rua. Tem muito crente que pega o troco errado na padaria, sai correndo e dá glória a Deus. E não volta para devolver. Irmão, que vergonha. Sabe, se você receber um troco errado, diz para a pessoa: opa, tá errado aqui, amigo. Você vai tomar prejuízo, não faz isso não. O que é justo, eu vou pagar. Só que aí fora, pergunta pro cara que faz gato. Os maiores clientes são os crentes, para sobrar dinheiro para entregar na campanha. Você vai ofertar na campanha o dinheiro que você não tinha, que você tinha que ter pagado da luz, que você roubou da luz. Não faz sentido. A Águas do Rio tem sido um problema para a gente, é verdade, um problema. Mas tem que pagar, irmão. Aqui tem gente que fica com raiva e fala: vou puxar logo um cano dali e acabou. Não, irmão. Não é o que Jesus faria. Não é o que Jesus faria. Está na hora da gente entender que nos detalhes é muito fácil esquecer Jesus. Aonde você esqueceu Jesus? Será que em alguma área da sua vida você começou a esquecer Jesus? Ah, pastor, acho que é no meu temperamento. Vem para cá, galera do louvor. Acho que é no meu temperamento, pastor. Pouco a pouco eu estou me sentindo mais nervoso. Estou brigando com todo mundo. Estou descontando nas pessoas erradas. Tem gente que vai se estressando no trabalho e desconta dentro de casa. Cuidado. Pelos problemas do teu trabalho, você vai acabar perdendo a tua família. Tem gente que na rua é um cordeirinho. Paz do Senhor, querido. Oh, que bom te ver. Pessoa pisa no teu pé, não tem problema não. Pessoa derruba suco na tua roupa. É assim mesmo. Chega em casa, qualquer coisa é motivo para a pessoa virar um dinossauro. É um tiranossauro rex à procura de alimento. Cuidado. Talvez você esteja esquecendo Jesus nessas horas. Domínio próprio. Cuidado das tuas emoções. Pastor, acho que eu estou esquecendo Jesus. É mesmo na minha vida devocional. Já não é mais a mesma. Não estou encontrando tempo para orar. Não estou encontrando tempo para ler a Bíblia.
as coisas estão difíceis. Aonde você está deixando Jesus? Pastor, acho que eu esqueci Jesus justamente porque eu estou procurando Ele em outros lugares. Eu já nem estou procurando mais Ele na igreja. Eu já nem tenho mais ânimo de estar na casa do Senhor. Talvez seja o seu caso. E não é vergonha nenhuma admitir a sua dificuldade. Não é vergonha. Vergonha é você continuar escondendo o teu problema, o teu pecado, e daqui a pouco isso roubar de você a presença de Deus. Lembra que eu falei de Sansão? Cuidado para um dia você não olhar e falar assim: eu sou crente como eu sempre fui. Uma vez eu usei numa mensagem uma comparação que muitas vidas espirituais estão como estrelas mortas. Existem estrelas que elas ficam tão distantes do nosso planeta, tão distantes, que a luz dela está lá brilhando. Só que até a luz viajar pelo espaço e chegar aqui para a gente ver a luz da estrela, levam milhões de anos. Aí o que acontece? A estrela morre, a estrela não existe mais, mas a luz que saiu de lá e viajou, continuou viajando. Daqui da Terra a gente olha e fala: que estrela bonita. Só que a estrela já morreu, não existe mais. Tem muito crente que está assim. A gente olha e parece que ainda está brilhando, mas já morreu. E, irmão, se você consegue detectar isso, peça ao Senhor, Ele te ressuscita. Peça ao Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, faz algo diferente na minha vida, me ajuda na minha dificuldade. Seja vulnerável. Eu queria convidar você para ficar de pé. E a gente vai adorar o Senhor com uma canção. Enquanto a gente faz isso, abre o teu coração para o Senhor. Verifica como é que está a tua vida com Deus. Vê se você está esquecendo Jesus em algum momento, em alguma situação. Vê se você precisa fazer algum tipo de conserto com Deus. Vamos adorar o Senhor? Os meus ouvidos eu quero ouvir. Abre os meus olhos eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Fazendo dessa canção a sua oração. Você está sendo sincero para Jesus agora, dizendo: Senhor, novamente eu quero ter o meu coração aquecido pelo Senhor. Novamente eu quero sentir a Tua presença. Talvez eu tenha deixado o Senhor de lado em alguma situação da minha vida, mas eu quero marcar essa noite em um compromisso contigo, de novamente buscar a Tua presença de forma incondicional, de não perder o Senhor de vista, de prestar atenção aos detalhes, de me comprometer diante da minha igreja, diante dos meus amigos, da minha família, de me comprometer diante do Teu altar a ser diferente a partir de hoje.
a fazer a diferença, a não deixar Jesus. Você está fazendo essa oração, dizendo para Ele: Senhor, eu quero ser melhor. Se a palavra de Deus chegou até o teu coração, esse é o momento que você precisa tomar uma decisão. Quem está ligado no mistério já está orando e intercedendo pela sua vida. Esse é um momento de batalha espiritual, de decisão. Uma guerra interna acontece. Deus te trouxe aqui nessa noite, Ele quer mudar muita coisa dentro do teu coração, mas nessa hora começa uma batalha. Você pensa: ai, mas eu vou ficar com vergonha. Ai, mas será que eu preciso mesmo fazer isso? Se o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração ao longo desse culto, no momento da mensagem, se nessa hora você tem um entendimento dado pelo Espírito Santo de que você necessita nessa noite firmar um compromisso com Deus e falar: Senhor, eu reconheço que eu estava esquecendo o Senhor em pequenos detalhes, mas nessa noite eu quero te pedir perdão por isso e quero alinhar os meus passos com os teus passos. Eu não quero mais que o Senhor saia do meu lado para nada. Senhor, eu vacilei dentro da minha casa, eu vacilei com a minha família, eu vacilei, Senhor, com o meu chamado, eu vacilei com a minha igreja. Senhor, eu tenho sido alguém que tenho tentado ser invisível esse tempo todo, mas eu rejeito isso sobre a minha vida. Eu não quero mais ser invisível. Eu quero, Senhor Jesus, cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu entendo, ó Pai, que eu estou no lugar que o Senhor me plantou. E se nós somos esses ramos, nós temos que estar conectados à videira, porque senão nós vamos morrer. Eu entendo isso, Senhor, e eu quero pertencer. Você está fazendo essa oração? Se você está fazendo essa oração, eu queria pedir que você, com coragem e ousadia, nós vamos cantar novamente um pedaço dessa canção. E você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente para que a gente possa orar junto. Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado, não sinta vergonha. Essa é uma hora em que você precisa, com coragem, dar passos concretos de fé. Nós estamos juntos nessa. Esse é o dia que o Senhor escolheu para marcar a tua história. E você não pode sair daqui hoje sem tomar uma decisão. Enquanto nós estivermos cantando, você vai poder sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se por algum motivo você não estiver confortável de sair sozinho, você pede a pessoa que está do seu lado e fala: vamos lá comigo, eu não tenho coragem de sair, mas eu preciso que você vá comigo. Se você percebe que tem alguém perto de você numa luta, chega perto dessa pessoa, ora com ela e fala: vem cá, você quer ir lá na frente? Eu vou com você. E se não tiver ninguém perto de você e você quiser, enquanto a gente estiver orando, você pode levantar a sua mão, que com certeza um conselheiro vai até você. Você só sai daqui hoje sem orar junto com alguém, sem entregar tudo isso que está no teu coração ao Senhor, se você quiser se esconder. Mas se você quiser resolver isso diante de Deus, essa é a noite que o Senhor te deu. A partir de hoje nós não esqueceremos mais de Jesus em nenhum detalhe. Vamos louvar o Senhor?
pessoas estão aqui na frente, falando para Jesus: Senhor, eu não tenho muito não, mas o que eu tenho eu trouxe para o Senhor. É esse coração aqui. Talvez seja um coração quebrado, talvez seja um coração marcado, mas é o que eu tenho e eu entrego ele totalmente a Ti. Você quer fazer essa oração junto com os seus irmãos que estão aqui na frente? Você pode sair do seu lugar. O Espírito Santo de Deus está te convidando nessa noite. Ele está fazendo uma convocação ao seu povo, dizendo: olha, eu tenho coisas extraordinárias na sua história. E se você permitir, eu vou assumir o controle da sua vida. E quando você menos perceber, você vai estar vivendo as bênçãos do Senhor, o milagre de Deus na sua vida. Você vai estar vivendo algo que só o Senhor pode ter planejado na sua história. Essa é a noite, esse é o dia. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está te chamando e dizendo: vem, vem, eu não me esqueci de você, eu ainda te amo. Vem, eu não me esqueci de você. Eu criei esse dia chamado hoje para marcar a tua vida, para marcar a tua história. Senhor, eu quero entregar a vida dos meus irmãos que estão aqui. Senhor, com coragem e ousadia, eles vieram aqui à frente. Meu Deus, nessa hora, ó Pai, Tu conheces a oração que é feita em cada um desses corações. Tu sabes, meu Deus, a necessidade de cada um, e eu quero colocar os Teus filhos diante da Tua presença. Quero Te pedir, ó Deus, que as Tuas bênçãos recaiam sobre a vida deles. Que o Senhor escute o grito desse coração. E que o Senhor libere uma palavra de bênção, uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de restauração. Meu Deus, em nome de Jesus, constrói, ó Pai, constrói nessas vidas aquilo, ó Deus, que um dia foi paralisado. Mas hoje, meu Deus, eu te peço que os Teus filhos possam, Senhor Jesus, serem conduzidos pelo Teu Espírito Santo. E que a partir de hoje tudo seja diferente, para a Tua glória, para a Tua honra. Recebe, ó Pai, esses corações, recebe essas vidas diante de Ti, em nome de Jesus. O finalzinho dessa canção diz assim: eu tenho fome, eu tenho sede, sede de Ti. Eu queria desafiar principalmente vocês que estão aqui na frente, a declarar com ousadia isso agora: eu tenho fome, eu tenho sede de Ti. Você pode cantar com a gente? Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti. Cobre-me com Teu calor, com Teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome de Ti. Nós profetizamos fome e sede da presença de Deus. Nós profetizamos um desejo ardente pela busca e pela intimidade com o Espírito Santo. Nós decretamos a falência do inferno na vida dessas pessoas. E nós abençoamos os Teus filhos para a glória e para a honra do Teu santo nome. Aleluia. Amém. Eu tenho fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti. Cobre-me com Teu calor, com Teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome de Ti. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E de uma forma especial, com cada um que se reúne aqui nessa noite. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém
Você pode abraçar essa pessoa que está perto de você. Você pode glorificar a Deus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Tenham todos uma semana abençoada. Que Deus os conduza em todos os seus passos.